Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 14 e o versículo 15, a qual diz assim a palavra do Senhor: porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é, para que não façais concerto com moradores da terra, e não se prostituam após seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. Aqui nós podemos perceber o grande amor que Deus tem para com a humanidade. Deus sempre está aconselhando o homem. E Deus é um Deus de amor e é um Deus zeloso. Deus não quer que nós venhamos a servir outro Deus. E nós vamos aqui, nessa noite, estudarmos um pouco da palavra de Deus a respeito que nós não devemos se conformar com as coisas desse mundo, com as concupiscências, com esse século, com esse sistema, né? Sabendo que Deus, Ele tem o maior amor para conosco. Tanto é que a Bíblia fala que a qual Ele deu o seu único Filho em remissão dos nossos pecados. E Ele não quer que nós paramos, né, no caminho, que nós venhamos a desistir. Deus sempre está fortalecendo, Deus sempre nos está dando bom ânimo para que possamos ir até o fim, né? Esse grande amor que Ele tem, e Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus de amor, é um Deus zeloso, só que é um Deus de justiça. Nós não podemos brincar de sermos crente, né? Você lembra quando você aceitou Jesus, aonde você aprendeu os princípios bíblicos, né? Para aqueles que nasceram, que foi meu caso, né? Fomos instruídos no caminho do Senhor. E ao longo do tempo o ser humano ele tem se distanciado de Deus, e Deus nesses últimos dias está nos alertando para nós voltarmos ao primeiro amor, para nós fazermos novamente um concerto com Deus, para que nós não venhamos a servir deuses estranhos, que nós vamos servir somente Ele, porque Ele pode todas as coisas. O Deus a qual nós servimos, Ele pode todas as coisas. E uma das coisas que nós temos que nesses últimos dias é evitar se conformar com esse mundo. Evitemos o modelo desse mundo, que está lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui ele nos adverte para nós não nos conformar com este mundo, com esse século, com esse sistema, mas que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele. Ele quer que nós tenhamos aqui na terra a paz, que ele quer que nós venhamos, né, a servir a Ele, porque Deus é um Deus de amor e um Deus zeloso. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe que o mundo está indo de mal a pior. Então Deus sempre, desde lá do início, Deus sempre aconselhando o homem a ficar no caminho da obediência da sua palavra. Mas é uma dó que muitos hoje estão ignorando a palavra de Deus. Estão ignorando, não querem mais seguir a palavra de Deus. Tem muitos que estão cortando o atalho, estão facilitando, mas Ele é um Deus de amor e é um Deus zeloso, só que é um Deus de justiça. E Ele nos chamou para a santificação. O porquê? Porque Ele é santo. Você sabe o que é a palavra santo? Deus é santo. Não tem pecado, não tem iniquidade. Por isso que o homem não vai conseguir chegar lá sem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E o povo nesses últimos dias quer servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós sabemos, irmãos, que Ele é santo,
santo, santo, santo. Glórias a Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Mas, como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E o 16, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Se nós não nos santificarmos, é claro que o homem não vai conseguir. Eu sou santo, supremo, santo. Não, nós não vamos conseguir. Assim, ser santos, porque se nós ser mesmo, nós vamos ser, como se diz, igual Enoque, foi trasladado. Né? Então, mas nós temos que nos esforçar a ser santo, porque sem a santificação nós não vamos ver a Deus. A Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Deus não está pedindo demais. Deus está pedindo para que nós venhamos, né, e recebamos a Cristo como nosso Salvador. Aí a Bíblia diz que Ele apaga, o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus, aleluia. E também, Deus tem ciúme de nós. Nós não podemos nos misturar. Deus já disse não, não pode. Hoje parece que a inversão, a inversão de valor. Né? Hoje é a inversão de valor. Mas Deus já disse não. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e o versículo 4, diz assim: nem te aparentarás com elas, não darás teus filhos a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Olha a preocupação de Deus. Nós não podemos nos misturar. Versículo 4. Pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, depressa vos consumiria. Aqui fala a respeito do... Deus já disse que não é para nós não misturar. E hoje está todo mundo hoje é irmão. Nós vimos aí os pastores, não, aquela seita lá, não, somos tudo irmãos, somos irmãos. Aquela que pratica idolatria, não, nós somos tudo irmãos. Não, Deus falou que não é para nós nos misturarmos. Deus já disse não, porque não dará aos teus filhos as filhas dele. E não pegarás as filhas dele e dar a teus filhos, porque eles podem se desviar do caminho da verdade. Quanto que nós vimos se desviando? Eu acho que o cristão, o crente, o evangélico, deve casar com a moça cristã evangélica. Né? E também uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado, às vezes nós criamos nossos filhos, principalmente os pais que têm filhas, né? Cria as filhas, tudo certinho no caminho do Senhor, e de repente lá, não vigia e acaba entregando a filha para um abençoado. Ah, não, mas como que é? Você, pai, você tem que ver da onde veio essa pessoa, a qual muitas das vezes quer roubar, porque é roubar. Eu conheço muitos casos de meninas, de moças que foram instruídas, moças exemplares, que foram criadas na casa do Senhor, e chegaram ali, os pais não vigiaram, entregaram na mão de outros, aonde se desviaram, e até muitas das vezes, né, coisas horrendas aconteceu. E aqui nós vimos a respeito que Deus diz que não é para nos misturar. A moça evangélica, ela tem que cuidar, ela tem que ter um cuidado sim. O rapaz também tem que ter um cuidado. É claro que Deus perdoa, Deus aceita todos aqueles que chegam perante Ele. Deus, eu sempre digo, Deus não importa o meu passado, o teu passado. Mas uma coisa é, irmão, sempre tem alguém que acaba caindo. Nós conhecemos muitas pessoas que outra hora era lá do mundão, como se diz, andavam nos vícios, na orgia, ficaram ali abençoados um tempo, depois caíram, destruíram família, levaram aquela moça ou aquele moço que foi criado no caminho santo, se desviaram e virou um caos, né? E a Bíblia fala a respeito também que não é para nós nos misturar, né? Deus, você sabe o que nós estamos falando aqui, né? Aqui é uma história, claro, onde a Bíblia fala a respeito de pessoas que serviam a outros deuses, que não era para nós entregar nossos filhos, as filhas, e nem as filhas aos nossos filhos. Glórias a Deus, porque fariam se desviar, e nós vimos muito hoje no meio da congregação, no meio da igreja.
que tiraram, não vigiaram, os pastores deixaram de pregar a palavra de Deus como ela é, e daí entrou o joio, porque Deus quer conversão. Eu sempre digo, Deus quer conversão, Deus quer, claro, que esteja um número maior dentro da igreja, mas como não tem, né? Deus quer que se converta. Deus queria que essa igreja aqui tivesse cheia, vamos dizer, com 100, 200 membros. Deus queria, mas como o povo não quer, né? Deus quer que esteja cheio, mas com pessoas com qualidade, pessoas que verdadeiramente venham servir a Deus, não venham se misturar. E hoje está uma mistura, né? Nós vimos aí pastores falando, não, aqui, lá tem, muitos dizem, não, é uma seita lá, não, somos todos irmãos. Não somos irmãos, não somos, eu provo pela Bíblia, pela palavra de Deus, que nós não somos. Nós não podemos nos misturar. Deus já disse não. Vamos para frente. Deus avisa contra as más companhias. Deus avisa contra as más companhias. Olha o que diz aí Salmos. Salmos de número 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Hoje nós vimos muitas pessoas seguindo conselhos dos ímpios. Sim, seguindo o conselho dos ímpios. Não, fulano diz que Deus existe, então agora eu creio que Deus existe. Lá não sei quem falou, agora eu creio. Não, nós não devemos seguir o conselho dos ímpios. Nós temos aqui a palavra de Deus. Ela é a bússola, ela é o nosso plumo, ela vai nos levar a Deus. Nós não podemos também nos assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque as más companhias corrompem. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Também as más conversações e também as más pregações também corrompem os bons costumes. Nós vimos hoje nas igrejas, até mesmo aqui, pessoas que vêm despregando a palavra de Deus. Antes era pecado, agora não é mais. Então, as más companhias corrompem também as más conversações, as más pregações também, ela corrompe os bons costumes. Hoje estão tentando tirar a palavra qual foi pregada, a palavra qual foi instruída para as pessoas. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más pregações também corrompem os bons costumes. Nós vimos pessoas subirem aqui em cima desse púlpito, despregando a verdade, despregando a palavra de Deus, facilitando, abrindo o caminho, abrindo a porta, alargando a porta, alargando o caminho. Cuidado. Isso corrompe. Por quê? Porque o crente, ele é a habitação do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, o Espírito de Deus habita em nós. Então nós temos que ser a diferença. Ele é santo, ele não habita em imundiça. Glórias a Deus. Também em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, 17 e 18, diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o versículo 17: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos recebereis. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmão, nós temos que nos consagrar a Deus. Nós temos que buscarmos a Deus, nós temos que servirmos a Deus. Não servirmos deuses estranhos, não voltarmos, ao
próprio vômito. Igual tem muitos sim que eles pregavam e hoje estão voltando, estão igual o cão, voltando ao próprio vômito. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Senão não tem, não adianta. Você pode virar cambalhota, você pode plantar bananeira, como você diz, você pode pular. Mas se você não entrar pelo caminho da salvação, Jesus falou que é apertado. Né? Nós vimos aqui alguém questionando, Senhor, são muitos que vão ser salvos. Jesus falou, esforçai-vos por entrar pelo caminho, porque muitos tentarão, mas não conseguirão. Por quê? Porque não querem renunciar. Sede santo, porque eu sou santo, então nós santificamos. Glórias a Deus. Ele é o Todo-Poderoso e quer que nós consultamos a Ele. Deus é Todo-Poderoso e quer que nós consultamos a Ele, não a deuses estranhos. Nós vimos crente consultando a magia, consultando deuses estranhos, consultando quem lê a mão. Olha, cuidado! Cuidado! Ele é todo-poderoso e quer que nós consultamos a Ele. Tem pessoas que saem consultar lá, não vou consultar o fulano, vou consultar o ciclano. Não, nós temos que consultar a Deus. E como é que eu vou consultar a Deus? Se eu não o vejo, mas eu sinto, eu consulto a palavra de Deus. Se você consultar a Bíblia, que é a palavra de Deus, você estará consultando a Deus. E nós vamos ver algo aqui que aconteceu a respeito de alguém que não consultou a Deus e pagou com sua vida. Ele é todo poderoso e quer que nós o consultamos a Ele, não a deuses estranhos. Nós vimos crentes sim, até pregadores, cantores que estão consultando a deuses estranhos, não estão consultando ao nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Estão ignorando a palavra, estão deixando a Bíblia de lado, estão jogando a Bíblia no lixo. Não dão mais crédito à palavra de Deus. Deixaram a comichão entrar nos ouvidos. Estão amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Já tem ali separado. Não, aquele é meu pastor abençoado. Aquele lá anda de qualquer maneira. Porque tem pastor que anda de qualquer maneira. Só são pastor porque são formados. Mas não tem nada de Deus. Tem muitos que não tem nada de Deus. Conheço sim, homens e mulheres de Deus. Conheço, como tem aqui na nossa congregação. Mas tem muitos por aí que não tem nada de Deus. Aí a pessoa montou para si doutores conforme a sua concupiscência e diz, não, aquele sim que é uma benção. E começa a consultar essas pessoas que estão desviadas. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Devemos consultar ao nosso Deus, não a deuses estranhos. Para nós terminarmos, vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. Irmãos, Deus tem ciúme de nós. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que não quer mistura. Deus não quer que você se mistura. Fica com o que tu aprendeste. Fica com a palavra de Deus. Se você ficar com a palavra de Deus, você está com Deus. Você está consultando a Deus. Leia a Bíblia, consulta a sua palavra. Que abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, você está falando com Deus. Você está consultando a Deus. Não a consulta a deuses estranhos, que tem muitos. Sim, no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão, no meio da nossa denominação, que é a Assembleia de Deus, também tem. Tem muitos que já consultam a deuses estranhos, formaram-se um bloco de pessoas que andam de qualquer maneira, não tem compromisso com Deus. Tem muitos sim que não tem. Há o escândalo. Como o escândalo está grande em meio da nossa denominação. Agora era uma igreja abençoada. E ainda é. Em algumas partes. Mas tem lugar que não. Virou pior do que o mundo. Tem pessoas que quando a gente fala, não, você é crente? Sim, graças a Deus eu sou crente. Da onde eu sou da Assembleia? Tem pessoas que quase saem correndo por causa dos escândalos. Tem muitos que já montaram para si doutores. Mas vão pagar caro, porque Deus há de pesar as mãos sobre esses que diz que são crentes, sobre esses que diz que são pastor, mas estão de olho só lá na coitada da ovelha, estão sugando para o seu próprio bem.
estão só de olho na parte financeira, não estão de olho no reino dos céus. Mas graças a Deus, que ainda aqui, onde nós servimos a Deus, nós vimos que é uma igreja abençoada, que consulta a Deus, que medita na sua palavra, mas devagarinho, irmão, se não haver alerta, se não houver quem pregue a verdade, o povo vai se corrompendo. Depois a gente vai e prega a palavra de Deus como ela é, na simplicidade, mas a gente prega. Tem muitos que não gostam, né? Mas tem que ouvir, irmão. Se nós não pregarmos, se nós não ficarmos na palavra de Deus, o povo vai se corrompendo, nós vamos nos corrompendo. Então nós temos que ir contra o pecado, contra o adultério, contra o roubo que há dentro do ministério, do povo que se diz que vai morar no céu. Tem muitos que não querem nem saber mais que falem crente. Você está sendo culpado por causa dos seus escândalos, você é o culpado. E se não se humilhar, você vai pagar muito caro perante Deus. Consulte a palavra de Deus, não consulte a Deus estranhos. Olha o que diz, vamos terminar, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. E disse-lhes: assim diz o Senhor, por que enviasse mensageiro a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Porquanto dessa cama a que subisse não descerá, certamente morrerá. E disse-lhes: assim diz o Senhor, por que enviasse mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Aqui nós vimos o rei Acasias. Ele estava dormindo lá na cama, que era no alto, um lugar alto. E a Bíblia fala que ele caiu entre as grades da cama e acabou, com certeza não fala se quebrou perna, se quebrou coluna, não sei. Mas ele, em vez de consultar a Deus e consultar a palavra de Deus, ele mandou consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom. E Deus chegou e disse: porventura não há Deus em Israel? Porventura, irmão, não há Deus aqui no nosso meio, para que você saia daqui e consulta deuses estranhos? Porventura não há Deus no meio do nosso ministério? Ainda Deus está, ainda o Espírito Santo de Deus, ele geme, mas ainda ele está em nosso meio. Agora, quando você parar de pregar a verdade, quando você parar de consultar a palavra de Deus, aí ele vai se retirar. Mas enquanto tiver um que ministra a palavra, enquanto tiver dois, enquanto tiver três, que serve a Deus verdadeiramente, Deus está no meio. Ele disse-lhes: assim diz o Senhor, por que enviasse mensageiro a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que subisse não descerá, mas certamente morrerá. Qual foi? Acasias. Eu já falei que acabou caindo ali e se quebrou. Aí consultou a Deus estranho, não consultou a palavra de Deus. Irmão, é o perigo de nós deixarmos de crer na palavra de Deus. É o perigo nós deixarmos a comichão entrar em nosso ouvido e amontoar para nós, doutores, conforme a nossa concupiscência. Aonde não, é meu pecadinho de estimação, agora né, ele diz que está tudo bem assim e pronto. Não está bem. A Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta de ler a Bíblia. Palavra de Deus. Portanto, dessa cama que subisse não descerá, certamente morrerá. Por quê? Porque deixou de crer, de consultar a Deus. Porventura não há Deus em nosso meio? Então, irmão, por favor, pare de consultar Deus estranho. Pare de dizer: não, aquele lá que eu abenço. Não, a palavra de Deus diz. Eu sempre digo assim, eu leio a palavra de Deus. Quando eu leio, quando eu medito na palavra de Deus, às vezes me dá até às vezes uma tristeza, uma angústia, porque nós vimos que a Bíblia está falando algo ali e nós não queremos. Nós vimos que a palavra está nos alertando, mas muitos não querem. Nós vimos que a palavra diz que é pecado, e o doutor lá, onde só está de olho na lã da ovelha, diz que não é pecado. A inversão de valores está entrada. Mas eu digo uma coisa, irmão. Te apega com a palavra de Deus, porque nosso Deus, ele tem ciúme de nós. O nosso Deus é um Deus zeloso, ele é zeloso, mas nele há justiça. Ele é santo, santo, santo. Então entra pelo caminho, porque senão a mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Igual aconteceu com o rei Acasias. Por canto dessa cama
A qual subisse não descerá, certamente morrerá. Por quê? Porque deixou de crer na palavra de Deus. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.